Olá, a paz de Cristo Jesus, que o nosso Deus, Ele continue abençoando as nossas vidas, dando-nos a cada dia mais e mais oportunidade de nós conhecermos a Sua vontade e os benefícios de Deus. É importante que nós tenhamos em mente tudo aquilo que move a nossa volta. Deus, Ele tem proporcionado, Deus tem estabelecido o seu propósito, a sua vontade, para que nós possamos assim realmente desfrutar daquilo que Deus tem nos proporcionado. Mesmo que a gente não esteja compreendendo o propósito de Deus naquilo que Ele tem designado ou naquilo que Deus tem falado, mas o importante é quando a gente deposita a nossa confiança nele, a gente começa a perceber que mesmo não entendendo as coisas, elas começam a tomar um norte para nossas vidas. Eu quero falar com você hoje acerca de um mecanismo que é tão importante e é fundamental para a vida de todo ser humano, uma palavra tão pequena que tem efeitos extraordinários quando nós acreditamos e estabelecemos esta confiança. Uma palavra pequena chamada fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz que sem fé, ele diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O escritor aos Hebreus, ele começa demonstrando que a fé, ela é um fundamento. Ela é um fundamento das coisas que se esperam e são prova das coisas que não se vê. A fé é o fundamento para que nós possamos acreditar, crer nas coisas que não se vê, nas coisas invisíveis. Mas a fé, ela nos dá tanta certeza, ela nos dá tanta convicção que nós esperamos, que nós acreditamos, que nós depositamos a nossa confiança naquilo que não se vê. Mas a gente toma posse, mesmo sem ver, mas há uma certeza extraordinária que nós vamos alcançar. É claro que o contexto, a ênfase desse texto, ele está falando sobre a vinda de Jesus, que é algo que a gente não vê, mas a gente tem certeza que ele vai esperar, que ele vai voltar. É por isso que ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela, ele diz, ele continua no versículo 2, e diz que por esta fé, por ela, os antigos alcançaram bons testemunhos. E ele começa relatando, pela fé entendemos que os mundos, eles foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E é importante que ele diz que só a fé, ela te leva a acreditar que os antigos, eles acreditaram, que os antigos, eles alcançaram bons testemunhos, porque eles também foram instrumentos de Deus nesse quesito, eles acreditaram. Se nós olharmos a galeria dos heróis da fé, eles ofereceram os mais lindos sacrifícios. Muitos dos antigos, ou todos eles que acreditaram em Deus, eles morreram acreditando numa promessa, que na plenitude dos tempos o Messias viria.
Então eles morreram acreditando, a fé estabeleceu neles esta confiança, essa convicção. Jesus virá na plenitude dos tempos. Então eles morreram acreditando nisso. Daniel, os profetas, Amós, Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos aqueles homens, grandes homens de Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, eles sempre apontaram para o futuro, que na plenitude dos tempos Jesus viria. Então eles morreram acreditando nesta promessa e morreram com esta certeza. É por isso que o escritor Zebeu diz que os antigos alcançaram grandes testemunhos. Abel ofereceu os testemunhos, os sacrifícios, melhor dizendo. E outros. Abraão saiu acreditando em Deus pela fé. Então a caminhada desses homens, eles caminhavam acreditando na voz de um Deus invisível, mas aquilo que Deus depositou no coração deles, eles diziam: eu tomo posse, eu acredito, eu confio na palavra de Deus. A fé, ela é o combustível que move nós diante de situações que nós não estamos enxergando quase nada, mas a fé, ela te dá esta certeza, essa confiança. É por isso que o versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus, ele diz: pela fé entendemos que os mundos, eles foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Como é que se explica isso? A fé é esse mecanismo que leva-nos a crer no sobrenatural, crer no invisível. Para um ateu, para um homem natural, isso é quase impossível de se crer. Muitos levam até dizer: Deus existe, ninguém nunca viu Deus. Como é que nós vamos acreditar num Deus que a gente nunca viu? A fé, ela é a ponte que te liga a Deus. Só por meio da fé que nós entendemos que Deus existe, que Ele está em nós, que Ele se move em nós, que a palavra dele é verdadeira. Pelos feitos, pela fé, Abel ofereceu a Deus os mais excelentes sacrifícios que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunha das suas oferendas, da sua oferta, do seu sacrifício, e por meio dela, depois da morte, ainda fala. Ainda hoje falamos dos testemunhos, das ações de Abel diante de Deus, do amor, da gratidão, um sacrifício que ele oferecia a Deus em forma de gratidão a Deus. A fé te move a ser grato, a louvar a Deus, dobrar os teus joelhos todos os dias e glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem te fortalecido diante das mais diversas e difíceis situações que nós temos enfrentado. Pela fé, Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Isso é lindo demais. Um homem, ele chegou a um nível de intimidade com Deus, ele agradou a Deus com as suas ações, com as suas atitudes, com a sua vida de gratidão, de louvor a Deus. Mas o que levou Enoque a ser tão grato a Deus? A fé. Depositou em Deus essa confiança, essa confiabilidade em Deus, e observa que esta fé levou esse homem grato a oferecer a Deus os mais lindos, belos, excelentes sacrifícios, e Deus se agradou de uma tal forma que Deus o tomou para si. Quando nós decidimos pela fé andar com Deus é viver de uma forma digna do Senhor, que agrade a Deus,
que a sua vida louva a Deus, as suas ações, as suas atitudes, o teu viver, o seu culto prestado a Deus, é algo que agrada, que glorifica a Deus. Alguém olha para você e vê Deus na sua vida. É viver diferente, realmente. É ter uma vida que alguém olha e é uma vida digna, uma vida exemplar. Paulo ele falou para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Paulo ele fala para que Timóteo ele fosse exemplo, que ele desse bom testemunho, que ele não viesse se envergonhar daquilo que ele falava por causa da sua vivência. É viver de acordo com a palavra, pregar o que vive e viver o que prega. Isso é o que a Bíblia, é o mínimo que a Bíblia exige de nós. Pregar o que vive e viver o que prega. Isso é algo extraordinário. Enoque alcançou os mais belos, excelentes sacrifícios diante de Deus, porque vivia o que pregava e pregava o que vivia. E a Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus, essa pessoa tem que testemunhar, porque todo que se aproxima de Deus, ele precisa ter em mente que ele precisa crer que Ele existe. Porque a fé é algo de Deus em nós. Se existe algo de Deus em nós, nós creiamos que Deus existe. E que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você busca algo diferente para a sua vida em Deus, Deus vai recompensá-lo. Tiago ele fala algo interessante. Ele fala sobre fé e obras. E ele diz que se tivermos obras, se tivermos fé, nós temos que demonstrar isso nas obras. Porque se dissermos que temos fé e essa fé ela não for vista através das nossas ações, então não adianta nada simplesmente dizer que temos fé se ela não se completa nas obras. Então simplesmente dizer tenho fé e não tem obra, Tiago diz assim, essa fé é morta. Porque essa fé ela tem que esboçar uma ação. Você tem que mostrar isso na prática diária de que você realmente tem fé. Quem tem fé mostra nas obras. E quem tem fé e não tem obra, Tiago está dizendo, essa fé ela não existe, ela é morta. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé, com a sua fé, você agrada a Deus porque você mostra isso na prática diária, com as suas obras. E se você mostra isso na prática, no dia a dia, essa fé, demonstrando nas obras, isso significa dizer que você está emitindo uma ação. Você está demonstrando a sua fé através das obras. E quando você faz isso, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo aqui que Deus, ele é galardoador
dos que o buscam. Você receberá de Deus galardão. E se nós formos falar dos heróis da fé aqui, nesse texto de Hebreus 11, vai falar de Noé, vai falar de Abraão, vai falar de grandes homens de Deus que deram testemunhos com a sua fé. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas acreditou em Deus pela fé. Noé acreditou no propósito de Deus. Deus avisou Noé das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus, ele preparou uma arca para o salvamento da sua família. Esta fé, ela condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Ou seja, Deus falou: Noé, constrói uma arca, porque vai chover, eu vou destruir esse mundo. Então Noé creu, se salvou, e os que não creram foram condenados, foram mortos com o dilúvio. É por isso que o versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus, ele fala que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, sendo Deus preparou uma arca para salvamento de sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que Deus segundo a fé. Pregoeiro da justiça. Noé creu. E a gente observa aqui que Abraão fez a mesma coisa, acreditou na palavra de Deus. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12. E nós vemos aqui o escritor aos Hebreus dando testemunho da atitude de Abraão, da ação de Abraão, de ter saído. E qual é a recompensa de obedecer a Deus e andar com Deus por fé? A recompensa, ele é clara. A recompensa que ele recebeu uma herança e saiu sem saber para onde ia, mas qual foi a herança que Abraão recebeu? Primeiro, Abraão, a própria palavra de Deus diz que Abraão, todas as famílias da terra, em Abraão seria bendita. Abraão hoje, nas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, Abraão é reconhecido como pai da fé. Tanto no judaísmo, quanto no islamismo, quanto no cristianismo. Ibrahim, Abraham Avino, na nossa língua, Abraão, Ibrahim, no hebraico. Se você perguntar para o judeu quem foi Ibrahim, eles vão dizer: Abraim é o pai da fé monoteísta, adorador do único Deus invisível, mas real. Abraham Avino, pode procurar para o islamismo. Quem é Abraham Avino? Ele vai dizer: é o pai da fé monoteísta, adorador de único Deus invisível, mas real. Pode perguntar para o árabe, que ele vai te dizer isso. Pergunta para um cristão em todo o mundo quem é Abraão, quem foi Abraão. Ele vai dizer: Abraão é o pai da fé monoteísta, adorador de um único Deus invisível, mas real. Isso é extraordinário. Então ele alcançou um nome, heranças, por aquilo que apresentou diante de Deus. E nós, como cristãos, nós temos que ter em mente que a nossa fé, ela é esse mecanismo que nos leva a crer, tomar posse, possuir sem apalpar.
Então a gente observa que é a fé que nos move. E é algo interessante, é importante que todos estes que eu citei nesse texto, Abraão, Enoque, Abel, todos estes morreram na fé sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto, as saudando de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. E nós, como cristãos, nós temos que ter em mente que a nossa fé é em Deus, em Cristo. Ela move as nossas vidas de uma tal maneira que mesmo como peregrino nessa terra, como estrangeiros, porque a Bíblia diz que nós não somos daqui, nós não somos deste mundo. O próprio Jesus declarou: Pai, eles não são do mundo, como também do mundo eu não sou, mas protejam, livram-os do mal, porque nós temos uma pátria celestial. O escritor aos Hebreus está mostrando que haverá um dia que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Haverá um dia que Ele virá nos buscar. E para que nós estejamos no dia da vinda do Senhor, nós estejamos prontos, nós estejamos habilitados, nós não podemos perder essa esperança. Nós não podemos perder a nossa fé. A nossa fé não pode ser abalada. A nossa fé não pode esmorecer diante de tantas catástrofes que nós temos visto nos dias atuais. Mas a nossa fé, ela nos move, ela nos dá a garantia que se partirmos hoje, estaremos nos braços do Senhor. Essa é a maior confiança, essa é a maior garantia que todo cristão precisa ter, precisa se renovar. Acreditar que o escritor aos Hebreus diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Não perca a fé. Acredite, Deus é maior em nós.